Você já sentiu que alguém estava sugando sua energia só de estar na mesma sala? Que sem dizer nada de grave, sem levantar a voz, aquela pessoa te deixava exausto, pequeno, confuso sobre quem você é? E o pior, quanto mais você tentava se defender, explicar, reagir, mais ela parecia ganhar? Isso não é coincidência. Isso é design. Narcisistas não operam por acidente. Eles operam por um sistema tão preciso quanto um mecanismo de relógio, construído para extrair de você uma coisa específica: sua reação, sua energia, seu investimento emocional. E enquanto você continua fornecendo isso, você continua perdendo. Não porque você é fraco, mas porque está lutando com as armas erradas. Hoje eu vou te mostrar a única arma que um narcisista não consegue neutralizar. Não é o confronto. Não é o argumento perfeito que vai fazê-lo entender. Não é a vingança. É o silêncio total. Não como ausência de palavras, mas como uma postura de ser que comunica, sem dizer nada, que você saiu do jogo completamente. E antes que você pense que isso é passividade, que isso é covardia, que isso é se esquivar do conflito, deixa eu te perguntar uma coisa. Marco Aurélio, imperador de Roma, comandante de exércitos, o homem mais poderoso do mundo conhecido em seu tempo, escreveu o seguinte: a melhor vingança é não ser como o teu inimigo. Não é derrotá-lo, é não se tornar ele enquanto tenta. Isso é o que vamos explorar hoje. Como o silêncio total funciona psicologicamente. Quais são os 3 princípios que transformam o silêncio de fraqueza em arma? E qual é a diferença, crucial, essencial, entre o silêncio do covarde e o silêncio do estoico? Se você fica até o final, você vai entender por que a maior provocação que você pode fazer a um narcisista não tem som nenhum. Antes de entrar nos princípios, você precisa entender como a mente de um narcisista funciona. Não para ter pena, não para justificar, mas para entender o jogo que está sendo jogado contra você. O narcisista opera dentro de uma lógica que os psicólogos chamam de economia de fornecimento narcísico, o narcissistic supply. Simplificando, a autoestima de um narcisista não vem de dentro, ela precisa ser constantemente alimentada de fora. Por admiração, por obediência, por atenção. Ou, e isso é fundamental, por reações emocionais. Sua raiva alimenta ele, suas lágrimas alimentam ele. Seu desespero por fazer ele entender alimenta ele. Qualquer reação que você dê, confirma que ele tem poder sobre você. Aqui está a lei que governa tudo isso, a lei do menor investimento. Em qualquer dinâmica humana, quem investe menos emocionalmente controla mais. Quem precisa menos, tem mais poder. Quem está menos desesperado por aprovação, validação ou resolução, esse é quem dita os termos. O narcisista sabe disso instintivamente. Por isso ele treina você, ao longo do tempo, a investir cada vez mais, a explicar mais, a se justificar mais, a tentar mais. Enquanto ele investe cada vez menos, responde menos, se importa menos na aparência, move os postes das regras, ele vai assumindo o controle da dinâmica inteira. E a ironia brutal é a seguinte: cada vez que você reage com intensidade, mesmo que com razão, mesmo que com argumentos perfeitos, mesmo que sendo a parte certa na discussão, você está confirmando a dinâmica. Você está dizendo com o seu comportamento que ele ainda tem acesso ao seu interior, que as palavras dele ainda chegam lá dentro e movem coisas. Epicteto, o filósofo escravo que viveu em condições que fariam qualquer um ceder, escreveu algo que parece simples e é devastador. Os homens não são perturbados pelos acontecimentos, mas pelas opiniões que têm sobre os acontecimentos. O narcisista não tem o poder de te destruir. Ele só tem o poder que você deixa entrar. Então, quando eu falo em silêncio total, não estou falando de calar a boca durante um argumento. Estou falando de uma reconfiguração completa, de onde você coloca sua atenção, sua energia e seu investimento emocional. É uma mudança de postura, de dentro para fora, e ela se organiza em 3 princípios. Primeiro princípio: o vácuo de presença. O narcisista não consegue operar sem audiência,
Toda performance, e a vida de um narcisista é uma série de performances, precisa de plateia. Quando você remove a plateia, a performance perde o sentido. Ela continua, mas começa a parecer ridícula, até para quem está executando. O vácuo de presença não é você desaparecer fisicamente. Em muitos casos, isso não é possível. Pode ser um colega de trabalho, um familiar, um parceiro com quem você ainda convive. O vácuo de presença é você remover sua atenção qualificada. Você está no mesmo cômodo, mas você não está lá para ele. Seus olhos não buscam os dele para verificar reação. Seu rosto não registra o impacto das palavras dele. Sua linguagem corporal não comunica tensão, espera ou antecipação. Você sabe a sensação de contar uma piada e ninguém rir? Não uma hostilidade, apenas ausência de resposta. Esse desconforto silencioso é o que o vácuo de presença cria em um narcisista, porque ele não está acostumado a ser invisível. Ele construiu a vida inteira em torno de ser visto. Pensa num ambiente de trabalho. Existe um colega, talvez seja um líder, talvez seja alguém que se comporta como se fosse, que constantemente faz comentários que diminuem os outros na frente de todos. Ele espera a reação. Ou você abaixa a cabeça, validando a dominância, ou você revida, e ele vira o centro do drama que vai durar dias. A maioria das pessoas cai numa dessas duas armadilhas. O vácuo de presença é a terceira saída. Você ouve o comentário. Você não muda a expressão. Você não responde. Você não olha para os outros para verificar como estão reagindo. Você simplesmente continua o que estava fazendo com a mesma velocidade, o mesmo tom, a mesma temperatura. Como se o comentário fosse ruído de fundo, não relevante o suficiente para interromper seu fluxo. Isso não é fingimento, isso é treinamento. Você está treinando o seu sistema nervoso a não dar ao estímulo o peso que o narcisista quer que ele tenha. E com o tempo, você vai perceber que genuinamente começa a ser assim. Não como performance, mas como padrão. Sêneca escreveu: é sinal de grande espírito suportar com paciência os ataques da adversidade e os insultos dos homens. Mas note, suportar não é engolir, é processar em outro nível. É não deixar que o que vem de fora defina o que acontece dentro. O narcisista vai escalar. Quando o primeiro comentário não gera reação, ele vai tentar um mais incisivo, depois um mais pessoal. Isso é a escalada, e é o sinal de que o vácuo está funcionando. Ele está em pânico porque o fornecimento foi cortado e está tentando forçar uma abertura. Você mantém a mesma temperatura, e o ciclo começa a se quebrar. Frase para gravar: quem não pode te alcançar emocionalmente não pode te controlar. Segundo princípio, o filtro de dignidade. O filtro de dignidade é a prática de responder apenas ao que merece resposta e de determinar o que merece resposta com base nos seus valores, não na intensidade emocional do que foi dito. Narcisistas são mestres em fazer perguntas que não têm resposta correta. Por que você sempre faz assim? A pergunta pressupõe que você sempre faz assim. Se você responde, você aceitou a premissa. Se você nega, você parece defensivo. Se você explica, você está se justificando para alguém que não quer entender, quer controlar. O filtro de dignidade é o processo de pausar, não visivelmente, não de forma que pareça hesitação, mas internamente, antes de qualquer resposta, e perguntar: essa pergunta ou afirmação merece minha energia? A maioria das provocações de um narcisista não merece. Não porque você seja superior num sentido arrogante, mas porque responder a elas só aprofunda um diálogo que foi construído para nunca ter resolução. São labirintos sem saída projetados para te manter dentro deles. Pensa num relacionamento afetivo. O parceiro narcisista diz: você nunca me entende. Todo mundo consegue se comunicar comigo, menos você. Que pergunta armada essa frase carrega? Se você discorda, você parece defensivo. Se você concorda, você se diminui. Se você tenta provar que entende, você está fazendo o trabalho dele por ele, tentando desesperadamente ganhar uma aprovação que nunca vai ser dada de forma estável. O filtro de dignidade aplicado nesse momento soa assim internamente:
Essa frase não é uma tentativa de comunicação. É uma tentativa de posicionamento. Eu não preciso me defender de uma acusação que foi construída para não ter defesa. E externamente, se você responde ao fato concreto, não à emoção da provocação. Uma vez com economia. Discordo disso. E você para, sem explicação, sem elaboração, sem buscar aprovação pela resposta. Isso é o que confunde profundamente um narcisista. Ele está acostumado a que cada declaração sua gere uma onda de defesa, de raiva, de lágrimas, de explicações longas. Quando gera apenas uma sentença plana e silêncio depois, ele não sabe onde se segurar. O silêncio pós-resposta é tão importante quanto a resposta em si. Marco Aurélio, que governava Roma e tinha que lidar com senadores que queriam sua derrota, cortes internas e generais que questionavam suas decisões, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." O filtro de dignidade é a aplicação prática disso. Você controla o que você responde, não o que é dito a você. Frase para gravar: explicar-se para quem não quer entender é desperdício de dignidade. Terceiro princípio: a reconstrução interna. Esse é o princípio mais poderoso e o mais ignorado, porque os dois anteriores são táticos, são coisas que você faz. Esse é existencial, é quem você se torna. A razão pela qual pessoas ficam presas em dinâmicas com narcisistas por anos, às vezes décadas, não é falta de informação. A maioria já sabe intelectualmente que está sendo manipulada. O problema é que o narcisista, ao longo do tempo, colonizou partes da sua autoimagem. Ele instalou dentro de você uma versão de você mesmo que precisa da validação dele para se sentir real. Você não consegue o emprego sem a opinião dele. Você não sabe se está certo sem que ele confirme. Você não sabe se é amável sem que ele sinalize aprovação. Isso não aconteceu de uma vez. Aconteceu gota a gota, ao longo de meses ou anos, através de ciclos de idealização e desvalorização que foram calibrando sua percepção de quem você é. A reconstrução interna é o processo deliberado de recuperar seu centro de avaliação, de mover de volta para dentro de você a autoridade sobre o que é verdade sobre você. Isso tem uma prática concreta. Toda vez que uma crítica do narcisista chegar, e ela vai continuar chegando enquanto você ainda tiver contato, você aplica o processo de 3 passos que os estoicos praticavam e que os psicólogos cognitivos modernos redescobriram. Primeiro, você anota internamente a crítica exatamente como foi dita, sem suavizar, sem amplificar. Ele disse que eu sou incompetente nessa área. Segundo, você a examina como se fosse de um estranho sem contexto. Essa afirmação é verdadeira? Existem evidências concretas para ela? Ou é uma generalização? Veio de alguém com histórico consistente de acurácia sobre mim ou de alguém com histórico de usar críticas como arma? Terceiro, você descarta ou integra com base nessa análise, não com base em como te fez sentir. Críticas verdadeiras às vezes doem e precisam ser integradas. Críticas falsas, às vezes, chegam embrulhadas em emoção e precisam ser descartadas. A emoção não é o critério. A evidência é. Epicteto foi escravo. Literalmente, seu corpo pertencia a outro homem e ele desenvolveu nessa condição uma filosofia de liberdade interior que nenhum dono conseguiu tirar dele. Ele escreveu: "Ninguém é livre que não é senhor de si mesmo." A reconstrução interna é a prática de retomar esse senhorio, de um pedaço por vez. Isso também se aplica às suas amizades. Quantas pessoas no seu círculo estão lá porque genuinamente adicionam algo à sua vida, versus quantas estão lá porque você tem medo do que acontece se elas não estiverem? Porque aprendeu a definir seu valor através do que elas pensam de você? A reconstrução interna é lenta. Não acontece em um vídeo, mas começa com uma decisão. A de parar de terceirizar a pergunta "quem eu sou?" para alguém que tem interesse em responder essa pergunta de forma que te mantém dependente. Frase para gravar:
O narcisista não destruiu quem você é. Ele apenas te convenceu de que você precisava da permissão dele para ser. Agora preciso falar sobre algo que é crítico, porque se eu não falar, esse vídeo pode ser usado da forma errada. Existe uma diferença enorme, uma diferença que separa o estoico do imaturo, o estratégico do vingativo, o livre do que ainda está preso, entre o silêncio total e o silêncio como arma de manipulação. O imaturou usa o silêncio para punir, para fazer o outro sentir falta, para criar ansiedade e usar isso como alavanca. Isso não é o que estamos falando. Isso é simplesmente uma versão diferente do mesmo jogo narcísico. Você estaria usando as táticas do que quer vencer e virando exatamente aquilo que Marco Aurélio alertou: o inimigo. O silêncio estoico não é estratégia de controle, é resultado de um desapego genuíno. Você não está em silêncio para manipular. Você está em silêncio porque genuinamente não há mais nada que você precise provar, explicar ou defender para essa pessoa. Porque você reconectou com sua própria autoridade interna e percebeu que a aprovação dessa pessoa não é necessária para você existir com integridade. Tem uma distinção psicológica concreta aqui. O silêncio manipulador mantém uma conexão emocional intensa. Você está em silêncio, mas está furioso, monitorando, esperando o momento de usar o silêncio como trunfo. Você ainda está completamente dentro do jogo, só mudou a tática. O silêncio estoico vem de um lugar diferente. Você sente uma tranquilidade real, não ausência de emoção. Isso seria supressão, que é doença, mas uma clareza sobre onde você coloca sua atenção e por quê. Você pode sentir tristeza, sentir que aquilo foi injusto, sentir a dor da situação e ainda assim não ser governado por essas emoções a ponto de elas determinarem seu comportamento. Sêneca disse: apresse-se lentamente, para as reações especialmente. A pressa de reagir é quase sempre uma armadilha. O espaço entre o estímulo e a resposta, esse espaço é onde vive sua liberdade. E mais uma coisa, o silêncio total não é permanente em todos os contextos. Em relações onde há possibilidade real de mudança, e com narcisistas isso é raro, mas não inexistente, o silêncio pode ser uma fase, não uma sentença definitiva. Mas para que qualquer mudança seja real, ela precisa vir de dentro deles, não como resposta ao seu silêncio. Se eles mudam apenas quando percebem que estão perdendo o fornecimento, essa não é mudança. É adaptação tática para recuperar controle. A diferença que você observa é simples. Mudança real vem acompanhada de responsabilidade. Eu errei, eu vi isso, eu quero mudar porque percebo o impacto. Adaptação tática vem acompanhada de desvio. Por que você está me tratando assim? O que fiz de errado? Você está sendo cruel comigo. O foco ainda está em como o comportamento deles afeta o fornecimento, não em responsabilidade genuína. Chegamos ao fim. E agora, o desafio de 30 segundos. Isso não é figurativo. São literalmente 30 segundos. E você faz isso agora, antes de fechar esse vídeo. Pensa numa pessoa, uma específica, cuja opinião sobre você carrega um peso que você sabe, racionalmente, que não deveria carregar. Não precisa ser um narcisista clínico. Pode ser qualquer pessoa que, por algum motivo, instalou dentro de você um tribunal do qual você ainda busca a absolvição. Visualiza o rosto dessa pessoa. Agora visualiza uma sentença, uma única sentença, que essa pessoa poderia dizer sobre você que mais te desestabilizaria. Respira. E agora me responde internamente com honestidade. Essa sentença tem evidência real? Ou é só uma frase dita por alguém com interesse em te manter pequeno? Se não tem evidência real, e em muitos casos não tem, você tem permissão agora, nesse momento, de colocar essa sentença de volta no lugar onde ela pertence, como a opinião de uma pessoa, não como a verdade sobre quem você é. Esse é o começo da reconstrução interna. Um momento, uma sentença, uma decisão de cada vez. Se esse vídeo chegou num momento em que você precisava ouvir isso, me diz nos comentários uma palavra: silêncio. Só isso. Eu vou saber o que significa. E você vai perceber que tem muito mais gente nessa comunidade
que está nessa mesma jornada do que você imagina. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreve agora e ativa o sino, porque os próximos vídeos vão continuar esse caminho, de usar a filosofia estoica não como teoria acadêmica, mas como ferramenta prática para navegar as dinâmicas mais difíceis da vida real. Você veio até aqui. Isso já diz algo sobre quem você é. Nos vemos no próximo vídeo.